Fala, Brasil! Olha, hoje eu vim falar para vocês de uma história sobre o livro Uma Mu- uma Mu- uma Mu- Fala, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar de uma história para vocês que eu li e que quando eu terminei eu fiquei tão intrigada com o final que aí eu fiquei comentando com as meninas no WhatsApp, amigas, vocês precisam ver essa história, e elas falaram, faça um vídeo. Então olha eu aqui de novo fazendo um vídeo de uma leitura que eu gostei bastante. E a história é Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes. Gente, eu fiquei assim amarrada pela história o tempo inteiro. Para começar, que é uma história que já me despertou interesse, também indicada por booktubers, por pessoas que foram falando sobre esse lançamento da editora Companhia das Letras. E aí eu fiquei curiosa, porque essa história, ela conta como ficou uma pessoa depois de ter sofrido um trauma bem grande na infância, depois de 20 anos, o que aconteceu com ela, como é que ela ficou, como que ela reage a tudo isso e à vida. Então já me interessou aí. E aqui conta a história da Vitória, que é uma menina que quando tinha 4 anos, a família dela foi assassinada brutalmente na casa dela. E morreu o pai, morreu a mãe, o irmão, ela estava em casa. E aí ela não entende também por que ela não foi assassinada também, por que ela sobrou, quais são as razões disso tudo ter acontecido, porque apesar do assassino ter sido entregue, ele se entregou para a polícia na época, não se sabe a razão disso, não se descobriu por que tudo isso aconteceu. E aí ele tem uma característica nesse crime que deixa ela muito assustada, que ele terminou de esfaquear lá os pais, o irmão, até ela recebeu uma facada também, mas ele não a executou. E ele pichou o corpo, o rosto dos pais e do irmão com tinta preta, uma coisa horrível, né? E que ele, inclusive, na época ficou conhecido como o pichador, o criminoso pichador, porque teve uma repercussão na mídia. Então as pessoas ficaram sabendo de tudo que aconteceu e foi um escândalo, enfim. E aí as pessoas conseguiram descobrir quem foi, tudo bem, o menino era um rapaz, era um adolescente, ele foi preso na época, mas ela cresceu sem saber o que aconteceu. E aí passam-se 20 anos, isso é só as primeiras páginas, tá, gente? Só o comecinho do livro isso, não vou dar spoiler aqui. Depois que se passaram 20 anos, conta como é que ela ficou, como é que é a vida dela. Ela é uma moça de 24 anos que mora sozinha, ela trabalha num café e ela tem poucos amigos, ela não gosta de se relacionar, inclusive ela tem bastante receio de chegar perto das pessoas, de confiar e até mesmo de ter relacionamentos de amizade e de namoro também, ela não quer saber. Ela tem um psiquiatra que atende ela, tem contato com uma tia-avó, que tem um bom relacionamento com ela, tudo. E aí a gente fica com alguns personagens apenas para entender como é que foi que tudo aconteceu. Só que a história não se baseia apenas em como ela está 20 anos depois. Acontece que ela tem um amigo que ela até conheceu na internet, que se chama Arroz, que é lógico que não é o nome dele, mas ela mantém tanto limite, tanta distância das pessoas. Esse Arroz, por exemplo, esse amigo dela, ela não quer comentar nada da vida dela, por isso ela não pergunta da vida dele, ela não sabe o nome dele direito, ela não sabe muita coisa, só sabe que é uma boa companhia para algumas coisas que eles gostam de fazer juntos, e só também, né? E ele fica intrigado, ele fica fuçando, ele tenta, ele se aproxima, mas ela não dá essa abertura. E aí depois também tem, além dessas pessoas, tem um outro rapaz, um homem que ela conheceu nesse café que ela trabalha, que ela tá começando a se relacionar, até que um dia ela chega no apartamento dela e encontra tudo revirado, foi arrombado o apartamento dela. Quando ela chega no quarto dela, tá pichado na parede. Vamos brincar? Gente, a partir daí, você não consegue mais parar de ler a história. Você quer entender o que tá acontecendo. Será que esse assassino daquela época tá voltando para atormentar ela?
Ou será que é uma pessoa que tá usando isso, essa tormenta dela, essa história dela, pra dar uma assustada nela? E por que faria isso? Será que alguém que conhece ela tá brincando mesmo com ela? Enfim, você começa a querer descobrir o que tá acontecendo. E aí, quando ela chega no apartamento dela, tá escrito: vamos brincar. O ursinho dela, que ela gosta tanto, que ela tem desde pequena, por isso a capa do livro, o ursinho também está pichado de preto, a cara. Ela fala: ai meu Deus, agora não. Aí ela fica apavorada, ela conta pro psiquiatra, ela fala pra... Ela tenta não falar muito pra tia dela não ficar apavorada, mas ela começa a colocar outras coisas no apartamento pra se sentir segura, e ela volta de novo pra aquela casca dela, porque ela é uma pessoa extremamente fechada. Ela se fechou pra tudo. Então você fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí você não consegue mais parar de ler o livro. E aí é aquele thriller. Você sabe, né, gente, que thriller é aquela história que tem tensão, suspense, não só pelo suspense, mas pela angústia, e principalmente pela maneira como a história é contada, que te prende, que te leva a um pensamento para depois você ser surpreendido com outra coisa, e aí você vai se envolvendo. E essa história, gente, no final, além de ter umas revelações assim, plot twists assim, que você não esperava, você ainda percebe uma outra coisa que tá acontecendo, que foi o motivo de tudo isso. E aí você fica doido, gente. Olha, chega uma parte do livro aqui que você começa a ler, você não consegue assim, tipo, vou dormir, amanhã eu continuo. Não dá. Você quer ler até o final, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E fora que se você for pesquisar, as pessoas que comentam desse livro falam: gente, fui enganada, fui feita de boba, de otária, de trouxa, porque eu tava indo por um outro caminho de raciocínio, e as revelações te mostram uma coisa que você não imaginava e que faz todo sentido. O autor é inteligente, o Rafael Montes, ele é um jovem autor que tá fazendo sucesso. Se eu não me engano, é o 5º livro dele, assim, né, publicado só dele. Parece que ele tem uns contos anteriores, mas eu só li esse, Uma Mulher no Escuro. Só li esse, fiquei interessada pela história e me surpreendi com o enredo e com as coisas que aconteceram. É uma história muito bem bolada. Mas parece que os outros livros anteriores, ele também tem esse estilo de pegar de surpresa, de até umas coisas meio chocantes, assim. Ele trata de alguns assuntos assim que você fala: meu Deus, viajou. Mas enfim, né? Contar histórias faz parte, né? Tem de tudo. Inclusive esse livro, enquanto eu tava lendo, eu como educadora fiquei meio preocupada, assim, não é pra qualquer idade ler. Eu acho que tem umas partes aqui que, pra poder fazer sentido a história, pra poder amarrar tudo, eu vejo que ele contou uns detalhes de algumas cenas, algumas coisas que eu não indicaria, por exemplo, a minha filha ler, que eu acho que ficou meio pesado, mas que faz parte da história, faz sentido ter aquilo. E o final, gente, de fato, você fala: ainda bem que eu fui até o fim. Muito interessante, muito intrigante, inesperado, e ao mesmo tempo inteligente, e ao mesmo tempo aquela coisa que você fala: eu não acredito que foi por esse caminho e eu não tinha nem notado. Enfim, não tem só um plot twist, tem vários. Então, daí já vale a leitura. É o tipo de livro bem legal. Eu indico a leitura para quem gosta desse tipo de história, para distrair um pouco. Só para vocês terem uma ideia, a Glória Pérez escreveu assim sobre esse livro: um thriller psicológico feminino e potente, com uma trama engenhosa, cheia de camadas e reviravoltas inesperadas. Fiquei hipnotizada. Gente, não preciso dizer mais nada, né? Aliás, se você gosta desse tipo de história também, tem alguma dica pra me dar, eu tô super afim de conhecer novas histórias como essas, assim, que deixam a gente intrigada e que trazem, assim, surpresas. E tem que ser inteligente, tem que ser uma coisa que faça sentido, né? Tem que ser, que fale... Eu gosto muito de livros, histórias e filmes e séries que falem sobre esse comportamento humano, né? Sobre a reação das pessoas em relação a tudo que se vive, enfim. Se você gosta, quiser deixar uma ideia aí pra gente, porque não tem graça, né, gente? A gente lê, fica só pra gente, não tem graça. Então é por isso
que a gente gosta de partilhar essas ideias. Se você gostou, se você já leu, escreve aí pra gente nos comentários. Deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, pro nosso canal também fazer mais vezes isso. Se inscreve, não se inscreveu ainda? Se inscreve no nosso canal pra gente ter assim cada vez mais seguidores e a gente partilhar mais coisas, tá? Não esquece de deixar no comentário alguma ideia de livro que vocês achem que eu vou gostar também ou que as amigas vão gostar de ler, tá bom? Um beijo, obrigada pra todo mundo. Tchau!